Jesus ampare o nosso propósito de nos reunir aqui, então, para os estudos doutrinários. Essa noite eu queria parabenizar o coral, né? Muito bem, estão muito afinados, bonitas músicas, né? Então, o nosso tema vai ser sobre a justiça das aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec insere para nós ali que as causas das nossas aflições, elas são atuais e são causas anteriores. Então, as causas atuais são as dessa reencarnação. Por exemplo, eu tenho um primo, mora em Barra Mansa. E esse meu primo estava lá de noite, né, de madrugada, dormindo com a sua esposa, com a minha prima. Eles têm 2 filhas, que já deram 2 netas para eles. De repente, ela acordou com ele assim, apavorado, sem saber o local que se encontrava direito, tinha urinado e defecado. Não conseguiu controlar, aí ligou para a filha, uma das filhas, correram com ele lá para a Santa Casa lá de Barra Mansa, feitos os exames primeiros, logo depois ele voltou a ser ele mesmo, vamos dizer assim, né? Ficou completamente fora. Boa noite. Ficou completamente fora, assim, não sabia sequer quem era ele. Perdeu mesmo, né, o controle. Aí fizeram uma série de exames. Aí descobriram um trombo aqui, né? Nessa veia que sobe para irrigar aqui o cérebro. Aí, feito outros exames, marcaram a cirurgia para ele. Aí ele fez uma cirurgia lá na Unimed, em Volta Redonda, no hospital, uma cirurgia de risco. Porquanto, né? Trombo, né? Umas placas de gordura que fica, né? Subiu aqui nessa veia que irriga nosso cérebro, com oxigênio, né? Através do sangue. E 18 minutos que a gente fique sem receber oxigênio no cérebro, a gente desencarna, né? 18 minutos sem receber oxigenação no cérebro. Aí marcou para ele a cirurgia, tem 15 dias que ele fez a cirurgia, aí graças a Deus correu tudo bem. Aí nas pesquisas que o médico descobriu que ele fuma desde os 14 anos 2 maços de cigarro por dia. Quer dizer, é uma causa atual, né? A pessoa que fuma 2 maços de cigarro por dia desde os 14 anos. Então ele estava assim, vamos dizer, né? Cheio de placas, né? Dessas gorduras todas. Muitos chamam isso de colesterol, né? Que dá esses trombos que fala, né? Essas placas. Aí o médico falou, ó, você nasceu de novo. Tem que agradecer muito a Deus. Porque, boa noite, porque você nasceu outra vez, velho. Com todos esses problemas que você está, boa noite, né? Você tem que agradecer muito a Deus pela sua vida. Aí passou uma série de receitas, assim, alimentação, né? A parte alimentar, não pode fumar de jeito nenhum, não pode nem dirigir. Isso pode dar, dirigir no carro, de repente pode dar isso. Ele apaga. Não é? A sensação é muito ruim. A gente ainda conversou lá. Ele fala que ele não lembra de nada, não sabe nem quem é ele quando dá essas coisas, né? Aí a esposa dele, minha prima, semana passada, descobriu, quando ela voltou, ela saiu para fazer umas compras, quando ela voltou, ele estava fumando de novo, estava fumando escondido. Pode nem cheirar cigarro e não pode, não, você não pode nem passar perto de um cigarro, nem passar perto do cigarro. Aí no outro dia descobriu que ele estava fazendo, sabe o quê? Comendo carne de porco.
Está lá na lista, não pode de jeito. A primeira carne que é proibida, no caso, em questão, é a carne de porco. E ele comendo carne de porco, ele ficou nervoso, jogou a carne de porco, ele sabe cozinhar, né? Jogou a carne de porco lá no lixo. Então nós podemos observar, conforme fala Allan Kardec, essas causas são atuais, né? Somos nós mesmos. Nós mesmos. Então a pessoa que bebe, né? Que usa drogas, a gente vê os exemplos da Cracolândia, essas coisas assim muito ruins mesmo para a própria pessoa, né? Para a saúde da pessoa. E tem causas anteriores que a gente pede, a gente mesmo pede. No passado nós, assim, nos equivocamos, aí pedimos para reencarnar e nós estamos passando agora exatamente aquilo que a gente pediu no passado, né? Por isso Chico Xavier sempre dizia, eu não posso mudar o meu passado. Se reflete agora no meu presente. Mas eu posso trabalhar agora no presente para mudá-lo através do bem, da caridade, para preparar uma reencarnação futura melhor para nós. Todos nós podemos fazer isso, né? É o que todo mundo está tentando aqui, tá ou não está? Sim. Nós estamos tentando ser melhores, velho. Fazer mais o bem que os outros. Agora uma coisa também, cá entre nós, né? Nós nos alimentamos muito mal. Na verdade é muita gordura, muita fritura. É ou não é? É, ué. Está arriscado a gente ter essas coisas também, ó, porque isso aí é gordura demais. Quem é que está querendo ser vegetariano aqui, vegano? Tem ninguém, não? Ninguém? Então o negócio é gordura mesmo, né? Pois é, porque a gente, né, vegetariano, vegano, que é melhor ainda que vegetariano, né? A gente já está melhorando a gente mesmo, né? Então os vícios, quaisquer que eles sejam, eles, né, são causas atuais que vão também certamente se refletir na próxima reencarnação nossa e a gente não discipliná-los, né? Então André Luiz fala o seguinte, aqui nós temos uma célula, a gente tem esses pontos aqui que são as chamadas mitocôndrias. As mitocôndrias são usinas de energia da célula. Mitocôndrias, né? São esses pontos aqui. Usinas de energia da célula. Então, quando a glicose, que é açúcar, entra com a insulina correspondente exatamente na mitocôndria, vai transformar-se em ATP, que é adenosina trifosfato, e vai transformar-se no fluido vital, o ectoplasma, que depois os passistas aqui vão aplicar, né? Passes em todos. Então é dessa maneira que existe a transformação. O André Luiz fala que nós temos um mapa cromossômico, planejamento, antes da gente reencarnar, segundo a escolha das nossas provas. Cada um de nós aqui, com o nosso mentor, nós escolhemos, está na pergunta 258 a 273 do Livro dos Espíritos. Então nós é que escolhemos o que nós estamos passando aqui agora. Todas as aflições nas nossas vidas têm causas anteriores também. Então nós é que pedimos determinadas provas para a gente viver em função dos nossos equívocos do passado. E André Luiz também cita em Evolução dos Mundos os bióforos. Olha que coisa interessante. Os bióforos, eles atuam nessa região aqui, ó, que é o citoplasma da célula, das nossas células. Alguém por acaso recorda quantas células que a gente tem aqui no nosso organismo agora? Nós falamos aqui já umas 2 ou 3 vezes isso. Vocês têm memória fotográfica, ninguém lembra, não? Não. São cerca de 100 trilhões de células. Se alguém duvidar também pode contar, né? 100 trilhões de células. A gente tem aqui conosco agora, né? Cada uma delas amanhã vai ser como nós, né? Olha só a grandeza de Deus, nosso Pai. Então nós imprimimos com os bióforos no citoplasma desses 100 trilhões de células, que são células musculares, células nervosas,
células ósseas, células hepáticas, células renais, estomacais, cardíacas e cerebrais. Nós imprimimos com o nosso pensamento, com o nosso arrependimento. Se a gente errou, vem logo depois o remorso. Remorso é doloroso para nós, né? Aqui, graças a Deus, ninguém tem remorso, né? Graças a Deus, todo mundo teve uma vida certinha, até hoje, né? Então o remorso, ele atua como fator preponderante, porque os bióforos, essas forças psicossomáticas mentais nossas, imprimirão na célula aquilo que a gente tem remorso de um erro nosso. Então a gente errou. Aí na outra reencarnação seguinte, aí nós de repente, se a gente usou mal a nossa mão, por exemplo, a gente tirou a vida de alguém usando as nossas mãos, então nós pedimos, de repente, para vir sem as mãos, ou sem a mão, né? Quantos exemplos nós temos, a gente às vezes até vê aí no meio da rua, pessoas que estão sem mão, né? Outros vêm sem perna. Boa noite. Então, a gente observa que muita gente, como por exemplo, é sempre bom a gente lembrar do Daniel Dias. Ele, né, baixinho assim, ele veio praticamente sem braço, sem perna, sem pé, sem nada. E foi, assim, campeão, ganhou diversas medalhas de ouro nas Paralimpíadas. Diversas medalhas de ouro. Ou seja, uma pessoa que, assim, conseguiu sobrepujar a ele mesmo. Teve 3 filhos, professor de educação física. Os filhos não sofreram nada, nenhum tipo de sequela, né? Porque a sequela era dele mesmo, né? Gabrielzinho agora, no ano passado, lá em Paris. Foi outro exemplo. Ele é focomélico, nasceu sem os 2 braços. E é um exímio nadador, né? Tinha ganhado 2 medalhas de ouro na Olimpíada lá do Japão, ganhou mais 3 agora. E pessoa esforçada, que quer vencer os obstáculos. Às vezes a gente olha para a gente mesmo, nós estamos perfeitos aqui, né? O que impede a gente de trabalhar mais pelo Cristo? O que impede a gente de fazer mais caridade? Sei que vocês ajudam muito próximo, mas cá entre nós não podemos fazer mais. Não é? Podemos fazer mais e devemos fazer mais, né? Que a gente tem que apresentar alguma coisa depois que a gente desencarnar. O nosso mentor perguntar assim, você não foi lá para passear, né? Você foi lá para trabalhar, para ajudar você mesmo e ajudar o próximo. Então não percamos a oportunidade, né, meus irmãos? Nesse pequeno livro aqui, Mensagem de Saúde Espiritual. Mensagem de Saúde Espiritual, tem várias mensagens aqui. E nós tiramos aqui uma informação muito interessante, que é a seguinte. Winston Churchill, o pai do Winston Churchill Jr., aquele que ajudou, né, a derrotar o Hitler. Senão nós talvez não estivéssemos aqui reencarnados. Não é? Se o Hitler tivesse ganhado a guerra, provavelmente nós não estaríamos aqui, né? Então Winston Churchill gostava exatamente de chamar um casal lá que tinha muitos filhos, todo mundo brincando, nadando, tinha piscina, tinha uma série de brinquedos. Então ficava aquela criançada, todo domingo ele fazia isso. Chamava lá aquelas famílias, chamava as crianças, todos os filhos, né, dos pais. Era aquela brincadeira, aquela gritaria, corre para cá, corre para lá, quando de repente um menino entrou dentro da piscina. Tinha algumas crianças já lá dentro na parte rasa, então a piscina aí assim afundava um pouco, né? Aí o menino estava nadando nessa parte um pouco mais funda, quando de repente ele começa a se afogar. E ao começar a se afogar, ele grita, né? Pede por socorro, e as outras crianças pequenas não conseguiam fazer nada, quando de repente
Boa noite. Quando de repente mergulhou outro menino. Esse outro menino mergulhou, conseguiu salvá-lo. Aí apareceram logo os pais, todo mundo preocupado, o senhor Winston Churchill. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E era exatamente o filho do senhor Winston Churchill, Winston Churchill Jr., que seria esse grande estadista, né? Que ajudaria a derrotar o Hitler. Era ele. Então, esse menino salvou a vida dele. Aí apareceram os pais, e os pais chegaram perto, abraçaram, agradeceram. Aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que o filho, menino que salvou, era filho do jardineiro, chamado Sr. Fleming. Era o Sr. Fleming. Aí o Sr. Winston Churchill agradeceu muito, ó, seu filho salvou a vida do meu filho, Naquele momento difícil, certamente, a aflição que a pessoa fica quando se afoga, né? Não deve ser fácil também, o afogamento. O que seu filho gostaria de ser quando crescer? Perguntou o Sr. Winston Churchill ao Sr. Fleming, jardineiro da casa dele. Ó, meu filho gostaria de ser médico. Mas o senhor sabe, né? Eu sou jardineiro aqui, Como que eu vou ter dinheiro para pagar um curso desse? Se a gente for tomar com base lá a FOA, em Volta Redonda, é 10 mil reais, né? 10 mil, Tem que ter muito dinheiro, né? Para pagar um curso desse. Ele falou, não se preocupe, o senhor não tem dinheiro, mas eu tenho. O senhor Winston Churchill falou assim, como ele salvou a vida do meu filho, ele vai estudar na melhor escola aqui da Inglaterra, em Londres, que é a Universidade Oxford. Oxford se rivaliza, né, com Harvard nos Estados Unidos. Eu estava lendo sobre ela, foi fundada em 1536. Já era uma universidade, gente, na Europa, ali, uma das mais famosas. O Brasil estava sendo descoberto ainda. E já tinha uma universidade lá, capacitava as pessoas para exatamente a vida, né, concurso superior. Aí ele foi para lá e se forma lá. Em 1929, Alexander Fleming, esse menino que salvou a vida do Winston Churchill Jr., filho do Sr. Winston Churchill, ele então se forma e está em 1929 com a missão muito grande, que é a de descobrir um remédio para a pneumonia. Sabem por quê? A pneumonia matava muita gente mesmo. Boa noite. Matava muita gente, como mata até hoje, né? Pneumonia. E ele se volta, e outros cientistas, e outros médicos, se voltam para as pesquisas para descobrir exatamente um remédio que acabasse com a pneumonia. Gera estados aflitivos. Nós estamos vivenciando aí nos hospitais do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro, Tem hospital que não tem nem lugar mais para acolher as crianças e outros que estejam com essa falta de ar, né? Que dá problemas sérios de bronquiolite, bronquite, asma, enfim, pneumonia. Aí ele estava lá no laboratório dele, estudava o microscópio, analisando as culturas bacterianas e estafilococas. Porque essas bactérias estafilococas são elas que transmitem a pneumonia. Ela tem a forma de cacho de uva. A forma dela é assim, como se fosse um cacho de uva. Várias bactérias estafilococas reunidas, estavam aqui em 8 lâminas. Ele estava pesquisando, botou lá as culturas nas 8 lâminas de vidro, estudando as culturas bacterianas estafilococas para tentar achar um remédio que pudesse salvar a vida de milhares e milhares de pessoas. Aí ele foi para o peitoril da janela.
botou as 8 lâminas lá, janela aberta, um frio danado, frio londrino, muito frio, e ele vai se distrair com outras coisas, acaba indo embora, largou a luz acesa. Às vezes essas pessoas têm um QI a mais, né? Um QI um pouco mais avançado, e são assim, né? São meio desligados. Aí deixou tudo lá na casa dele, que ele vai lembrar que ele esqueceu as culturas bacterianas, estafilococa na janela, gente. Sujeito ao frio. Aí falou, não vou voltar lá não, vou deixar lá mesmo. Olha só como são as coisas, né? O alto, certamente que envolveu o nosso irmão para que isso acontecesse. Quando ele chegou no outro dia no laboratório, ele descobriu que essa primeira lâmina tinha assim um azul envolvendo a cultura bacteriana estafilococa, essa primeira das lâminas. Aí ele pegou essa lâmina assim, estava na janela, levou para debaixo do microscópio. Quando ele olhou, ele ficou impressionado porque apareceu lá micro-organismos do gênero Penicillium. Apareceu várias colônias bacterianas do gênero Penicillium que haviam devorado as culturas bacterianas estafilococas responsáveis pela pneumonia. Olha que interessante isso. Ele foi descobrir, certamente que não foi por acaso, né? Por que ele largou a lâmina lá, foi embora, o alto certamente. E, gente, até hoje havia mofado, foi mofou, por causa do frio londrino. Criou esse caldo de bactérias, Penicillium, que devorou as bactérias estafilococcus. Olha só, será que foi por acaso? Não foi, velho. A gente sabe que não existe acaso, né? E ele descobriu, então, o primeiro antibiótico do mundo. Alexander Fleming. Saibam vocês que o antibiótico, então, começou a aparecer tudo que se tem hoje aí. Por exemplo, mais recente, a amoxicilina, muita gente toma isso. Esse antibiótico não é muito bom para casos assim de gripe, de outras situações bacterianas. E tudo até hoje é descoberto através do mofo. Olha que interessante isso, até hoje. Depois de tantos anos, a 1929, até hoje, 2025, os mais recentes e mais promissores antibióticos são ainda pesquisados dessa maneira. Olha que coisa interessante, né? Então ele descobriu Winston Churchill, derrotaram Hitler, os aliados derrotaram Hitler. Winston Churchill estava fazendo a conferência lá em Teherã, capital do Irã, 1951. E ele fez aquela conferência lotado lá o auditório, e ele pergunta, como é que vocês derrotaram Hitler? Aí deu a explanação dele, né? Fez a explanação lá da derrota do Hitler. Quando ele terminou, estava à noite, começou a sentir febre, começou a tossir, aquela tosse seca. Aí não deu tempo, aí ele ligou para o cônsul e falou, cônsul, eu estou me sentindo como se eu estivesse com pneumonia. Chama o melhor médico aí da Inglaterra para ele vir cuidar de mim aqui no Irã. Dia seguinte, quem apareceu lá? Melhor médico da Inglaterra, Alexander Fleming. Valise dele, cheio de penicilina. Chegou lá, aplicou a penicilina nele. Foi assim uma melhora e assim quase que instantânea, né? Ele manda publicar no dia seguinte, que ele melhorou, né? Ele manda publicar no dia seguinte, que é assim, nos jornais mesmo, na época, né? É pouco comum que um homem salve a vida de um outro homem por 2 vezes. O público é esse, desde que ele, né, salvou a vida dele quando ele era criança, na piscina,
os torna a salvar a vida dele através da penicilina. 1755, reencarna outro grande missionário, Samuel Hahnemann, criador da homeopatia. Reencarna em 1755, na cidade de Meissen, na Alemanha. Os pais dele viviam de pintar, assim, porcelana. Uma vida dura, difícil. Tinha outros irmãos muito pobres. E ele vai conseguir numa universidade chamada, na cidade de Erlangen, Universidade de Erlangen, em 1779, Samuel Hahnemann se forma, 1779, médico. 3 anos depois ele se casa, vai ter 2 filhas. E ele clinicava, como todos os médicos da época, 1779, deixou ele desgostoso. Por quê? Pessoas chegavam no consultório dele com pressão alta. Aí sabe como é que eles faziam? Ficavam contando o tempo. Por exemplo, pegavam um vaso assim, aí cortavam um vaso mais simples, deixava debaixo lá do recipiente, ia pingando, aí ele anotava lá no relógio, está sentindo melhor, não está, anotava e abaixava a pressão. Era desse jeito, Pessoal, se fosse assim, quem tem pressão alta, aqui, fazer sangria. Sangria. Ah, você não quer fazer sangria, não? Aqui, nós temos sanguessuga da pequena e sanguessuga da grande. Todo mundo sabe que é sanguessuga aqui, né? A pessoa tinha que botar sanguessuga assim no corpo, para a sanguessuga chupar o sangue da pessoa e baixar a pressão, era desse jeito, Então a pessoa chegava lá com o sistema nervoso abalado. Aí vinha lá com aquelas neuroses, psicose, depressão, que não sabia, não tinha esse nome, né? Aí tinha assim uma tampa, todo consultório médico alemão na época era assim. A pessoa levantava, o médico levantava a tampa, pedia para a pessoa descer umas escadinhas e de repente ela comentava o que ela está vendo, o que está acontecendo lá. A pessoa descia, quando descia lá embaixo, dava um grito, porque estava cheio de serpente lá. Era assim que tratava o sistema nervoso. Era assim que se tratava o sistema nervoso na época de Samuel Hahnemann. Ele falou, não, eu não vou mais, Não vou mais querer mexer com medicina desse jeito, não. Parou, passou até fome. Como ele era poliglota, falava 10 línguas, ele inclusive se comunicava aqui com o patriarca da independência. Alguém lembra quem que é o patriarca da independência que ajudou Dom Pedro II aí a crescer? Ninguém lembra, não? José Bonifácio de Andrade Silva, muito bem. Então José Bonifácio de Andrade Silva formou em Minas, na Faculdade de Ouro Preto, ligada à mineralogia. E eles comunicavam com Hahnemann. O Hahnemann, inclusive, falava português, olha só. Aí, o Hahnemann, então, abandonou tudo, começou a fazer traduções de livros, porque ele era poliglota. Aí estava fazendo a tradução de inglês para o alemão, de um livro de William Cullen, livro grande até, ele fazendo a tradução. Aí ele diz lá, ele era médico, e diz o seguinte, que a pessoa que tinha malária era curada pela Cinchona officinalis porque ela era amarga. Ele falou, não aceito isso. Só porque a substância amarga vai curar a malária? Aí o que ele fez? A malária, e aqui no norte e no nordeste do nosso país tem várias árvores, No caule, essa planta é a Cinchona officinalis. Aí corta um pedaço, mastiga, e a pessoa consegue curar mesmo. Malária, Aí ele, plano espiritual, o envolve, está na hora dele começar o trabalho da criação da homeopatia, para trazer também bem-estar e cura, realmente cura mesmo, para as pessoas. Era a missão dele.
Tanto é que ele tem uma mensagem sobre a cólera no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus chamou ele para participar. Ele é dos espíritos que compõem o grupo do Espírito da Verdade. Samuel Hahnemann. Então o Hahnemann, o que ele fez? Ele começou a mastigar Cinquana Officinalis. Pedaços, né, que ele tinha, mastigava ele. Outra genialidade que os espíritos envolveram para ele escrever. Ó, eu mastiguei, mas eu estou são. De repente eu comecei a sentir febre intermitente. Febre ia e voltava, ele anotou. De repente eu comecei a sentir uma fome muito grande. De repente senti uma fraqueza muito grande, anotando tudo. Aí vai perceber depois que ele poderia exatamente criar o remédio homeopático. Por exemplo, nós estamos fazendo lá em Pinheiral, e também em 2 casas de Volta Redonda, fizemos ano passado, assim, noções de homeopatia à luz da doutrina. Não é? Nós temos feito isso já. Tem casa que pede até para fazer psicografia, tem outros que não pedem. Se um dia vocês tiverem interesse, eu posso vir lá de Volta Redonda. Nós fazemos aqui um curso, né, entre com as noções. É uma aula só por mês. Se vocês quiserem, eu venho aqui, ué. Para todo mundo ter noção da homeopatia à luz da doutrina espírita. Então nós vamos começar agora em junho, lá em Pinheiral, com as 3 casas de lá. E já estamos começando também outras 2 casas lá de Volta Redonda, no sábado, né? Enfim, aí o Hahnemann começou a fazer isso aqui. Pegava, por exemplo, arnica, macerava a arnica, filtrava. Boa noite, irmão. E botava aqui uma proporção, por exemplo, uma colher de sopa da arnica macerada, 99 colheres de álcool, e aí ele conseguia mexer 100 vezes, despertando exatamente a energia que está de acordo com Einstein, que a massa vezes o quadrado da velocidade da luz, onde nós temos que a energia é matéria, né? Alguém por acaso lembra aqui qual é o número de Avogadro? Ninguém lembra não? Pessoal jovem aí, tá? Não, ninguém lembra não? Ninguém lembra? Então o número de Avogadro é o seguinte, é uma quantidade de molécula que tem, uma quantidade qualquer, vamos dizer assim, do soluto, né? Soluto, vamos dizer que seja massa. Então tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse é o número de Avogadro. Vocês já estudaram isso, hein? Já ou não já? Vocês já estudaram, só não estão lembrando, né? Então é assim. Aí quando chega na 12CH, não tem mais matéria não, mãe. Só tem energia. Aí muito médico, alopata, não acredita muito, mas não estou vendo matéria aqui, ué. Mas aqui a matéria onde é que está? Transforma em energia. E o remédio fica mais potente ainda. O remédio vai lá para o perispírito da gente, depois é que volta para o corpo físico, na 30CH. Então a pessoa, por exemplo, tem uma ansiedade que não aguenta mais. Nós temos um remedinho chamado Sépia 30CH. Quem fizer uso desse remédio aqui, eu assino embaixo, que vai curar a ansiedade. Sépia 30CH. Então a pessoa está, às vezes, envolvida com a depressão, não tem lugar para ela. Na homeopatia nós temos Ignatia 30CH. E a pessoa vai melhorando devagarzinho, vai se equilibrando através do remédio homeopático. Aquelas aguinhas, né, que falam, né? Mas quanto mais diluído, mais potente é o remédio. Então Samuel Hahnemann descobriu a homeopatia, vai desencarnar com 88 anos, um grande vulto, né? Que Jesus o chama para participar da codificação doutrinária. Então, observemos aqui. Cromossomas, né? São essas estrias aqui no núcleo da célula. Dentro delas, nós vamos ter os genes compostos de DNA e RNA. Aqui nós temos o genoma, 3,2 bilhões de genes. Nosso genoma é aquela dupla hélice. Viana de Carvalho, através do Divaldo, né?
que nos deixou recentemente, escreveu um livro que ele fala assim, ó, se alguém aqui tiver interesse de saber a data da desencarnação e também qual é a doença que nós vamos desencarnar, está no nosso genoma, é só fazer lá o exame de DNA que vai descobrir. Alguém tem interesse nisso aqui? Ninguém quer saber, não? Porque nós podemos saber, através desse genoma, né? Exatamente aquilo que a gente preparou, né? A escolha das nossas provas, somos nós que escolhemos, junto com os nossos mentores espirituais. Nossas provas, portanto, estão assim, já previstas na codificação nossa, dentro da parte genética nossa, no genoma, aquela dupla hélice, né? Do genoma. Então, nós temos aqui, ó, esse caso de síndrome de Down. A síndrome de Down é um pedido também da criatura que vai reencarnar, e ela vai ter o seguinte, ela vai ter um cromossomo a mais. É o cromossomo de número 21. Por exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. Vão aparecer 2 cromossomas. É a trissomia do cromossomo 21. Então são 47. A aflição que às vezes ela encontra aqui, conforme é no próprio livro descrito aqui, em que o Ivan, irmão da Cândida, ele reencarna lá em Volta Redonda, e ele vem com a síndrome de Down, viveu 61 anos no corpo, quando o normal é alguns meses apenas. Tem muito problema cardíaco quem tem síndrome de Down. E às vezes passa um pouco mais, dificilmente passa de 30 anos. Muitos problemas cardíacos. Ele ultrapassou tudo isso. Ultrapassou e venceu. E a mãe dele, na gravidez dele, a mãe dele foi levada no plano espiritual e ela viu assim, ó, um rei, ela, os filhos dela, principalmente a Cândida. Quem cuidou do menino depois do Ivan foi a Cândida. Por quê? A mãe desencarnou, a Cândida é que cuidou dele. Irmã dele. Cuidou dele até o final da vida dele, né? Então ela fala aqui no livro o seguinte, que os mentores espirituais perguntou se ela queria receber como filho esse rei cruel que ela viu num país aí que não foi mostrado aonde. Ele usava pena de talhão. É olho por olho, dente por dente. Ah, ele roubou. O que é que nós vamos fazer? Então ele apresentava, os soldados apresentavam ele assim, ó, para a multidão. O que é que nós vamos fazer com ele? Ele roubou. Vamos cortar a mão dele para ele não roubar mais. Aí cortava a mão dele. Vinha um outro lá que tinha assim matado, assassinado uma pessoa. Aí ele vai ser também morto, nós vamos decapitá-lo. Era assim. Aí esse rei cruel fez assim, muitos cometeu muitos crimes, mas ele é que mandava, né? Aí os mentores, você aceita receber esse rei como seu filho? Porque você era mulher dele, não fez nada? Você era uma das mulheres dele? Você devia ter cedido? Nada fez. Ela falou, aceito. Aí ele veio, né? Quando nasceu, passou tanto mal, porque ele tinha um fluido tão pesado, que ela vomitava o tempo quase todo, ficou magérrima. A ponto o médico sugeriu, ó, chamou o marido dela e falou, ó, eu sugiro o aborto, senão ela vai morrer. Ela falou, de jeito nenhum, não vou abortar não. Me comprometi com Deus, nosso Pai, de assumir. Levou até o final a gravidez, aí nasceu o Ivan, né? Com a síndrome de Down. Veio com problema de bloqueio, deu muitas aflições para ela no início, né? Foi fácil, ela fala aqui no livro, mas conseguiu, Ivan venceu, né? Então nós temos aqui também crianças no além, uma mãe perdeu 3 filhos uma vez só no acidente. Desesperada,
aquele estado aflitivo, porque queria se suicidar para encontrar com os filhos, velho. Era protestante, com todo respeito, né? Perguntou o pastor, levou as fotografias dos 3 filhos dela, né? A Sheila de 7, João Batista de 11 e o Marco com 12 anos. Pastor, onde estão meus filhos? O pastor, né, coitado, ele não acredita na reencarnação, eu finge não acreditar. Então, eu não sei, só pode estar no céu ou no inferno. Ela não aceitou de maneira nenhuma isso. Mas como meu filho no inferno? Meus filhos no inferno? Que religião é essa? Aí saiu, largou o protestantismo, uma vizinha, vão lá no Chico, Aí Chico Xavier fez uma psicografia de 80 laudas do Marcos, o mais velho de 12 anos, que retrata aqui no livro. Mãe, pegue as nossas roupas, mãe, dê para as crianças pobres. Não fica guardando aí não, já tem 1 ano que a senhora está guardando as minhas roupas aí, velho. Nós nos amamos tanto, mãe, que quando a senhora pensa, nós pensamos juntos, nós estamos assim ligados, nossos pensamentos de amor se encontram. Sirva, mãe, aquelas crianças que estão lá, perdendo bala nos sinais luminosos. Vá na casa deles. Então ela se dedica com amor, ia na casa das crianças, levava a cesta básica, ajudava com eles, ajudava com aquilo, torna-se espírita. Então, foi a mensagem do Chico, né, que despertou. Nesse outro livro aqui, Visão e Espírito nas Distonias Mentais, Dr. Jorge André, ele analisa aqui todos os problemas aflitivos que nós mesmos escolhemos. Então são aquelas pessoas que vêm com esquizofrenia, elas vêm com epilepsia, pedem para vir. Elas pedem para vir exatamente com transtorno bipolar, que antigamente chamava psicose maníaco-depressiva. Pior das depressões, né? Pior das psicoses. Hoje, transtorno bipolar. Então, ele analisa todas as questões mentais, aqui no livro, à luz da doutrina. Ainda fala da obsessão, que muitas vezes faz com que haja envolvimento daquelas pessoas lesadas no passado por esse que usou mal a inteligência e veio bloqueado. A pessoa pede, eu quero vir com paralisia cerebral. Nós temos nesse livro aqui, Sublime Expiação, do Divaldo Franco, do espírito Vitor Hugo, o espírito que escreveu, né? Grande escritor Vitor Hugo, que nos fala de uma criança que nós atendemos lá em Barra Mansa, que tem paralisia cerebral. Chama-se Júlio, menino, 7 anos. Ele tem tantas dificuldades, quando ele nasceu, até para engolir, não conseguia engolir, Era uma situação difícil para a mãe fazer com que ele engolisse o leite dela. Teve que fazer aquelas bolotas desde cedo, fazer aquelas bolotas, botar na boquinha dele e empurrar devagarzinho, descia aqui pelo esôfago, ela ia empurrando até chegar no estômago. Desse jeito, todo dia, né? Todo dia fazia isso. O menino não conseguia engolir. Tinha dificuldade para engolir. Aí nesse livro aqui nós fomos encontrar que nós pedimos na nossa reunião mediúnica, igual vocês fazem aqui de vocês, nós fazemos lá também, pedimos para ele, aos mentores, eles mostraram um quadro, sabe qual quadro? Um quadro que era lá da Itália. Lá na Itália, existia lá o Papa Alexandre VI. Papa Alexandre VI, antes dele ser Papa, ele era casado e sobrenome dele, Alexandre Borgia, pai da Lucrécia Borgia, César Borgia, Francisco Borgia. Não sei se alguém sintonizou com a família Borgia dessa época, não, acho que não, né? Não? Pelo jeito não, né? Então foram muito cruéis também. Época 1500, o Brasil estava sendo descoberto e ele pedia assim, eu quero
que venham jantar com a gente aqui o pessoal lá da França, todos eles ligados ao catolicismo. Botavam aquelas mesas grandes, vezes uma interligada com a outra, né? Aí enchia aquela mesa, ó, todo mundo aqui nós vamos jantar. Antes do jantar ser servido, algumas pessoas que o Papa queria tirar fora. Olha só, um Papa, em nome de Deus, queria que tirasse. Aí umas pessoas tinham lá, vamos supor assim, dentro daquele grupo enorme, dezenas de pessoas que vinham da França, todo ligado ao catolicismo. Algumas eram escolhidas para receberem veneno. Sabe através de quê? Do arsênico. Não vimos recentemente uma menina aí de 14 anos? Vocês se lembram disso ou não? Lembramos, né? Envenenou lá 4. Uma desencarnou até, né? Para brincar, olha, essa menina de 14 anos botou arsênico no bolo. E não é o primeiro, não. Aí para trás, agora, recente, né? Nós vimos isso aí. Pois naquela época era assim, botava então arsênico no vinho. E esse menino que a gente está atendendo pela Casa da Esperança Amélia Rodrigues, lá em Barra Mansa, perto do cemitério, no bairro São Francisco, ele que colocava o vinho com veneno, com arsênico. Veio desse jeito, pediu, a escolha é nossa, ele veio com paralisia cerebral, ué. Coitado, o sofrimento é enorme, mas a misericórdia de Deus é tamanha que o alto, através de uma vizinha, a senhora não quer que a gente leve o seu filho lá no lar de raiz em Bananal? Os médicos espirituais estão fazendo enormes curas. E ela foi junto com o Júlio, né? A mãe foi junto. Você precisa ver qual a melhora que está acontecendo com ele. Com o tratamento lá, né? Quer dizer, misericórdia de Deus é assim, né? Mesmo que nós tenhamos errado muito, Deus está sempre estendendo a mão, vamos dizer, né? Para que a gente consiga se reerguer, ué. Afinal, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ué. A lei máxima do Cristo é essa, né? Fazer aos outros que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então são muitos, essas informações são muitas. Nós queríamos lembrar aqui, ó, desse livro do Cláudio Bueno da Silva sobre o menino livre de Miritiba, que fala da vida de Humberto de Campos, grande escritor Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Ele comenta para nós aqui uma aflição enorme que um irmão passou. Então, era a época do imperador Maximiliano. Ele reencarna no ano 250, desencarna no ano 310. Imperador Maximiliano, muito cruel, como foram os imperadores, de uma maneira geral, né? E eles estavam lá na Síria, fazendo um trabalho com a cidade de Antioquia. Antioquia já foi a capital da Síria. Hoje é Damasco, mas já foi antigamente. É uma cidade que era cercada por muralhas e os apóstolos ergueram lá uma outra casa do caminho. Então tinha a casa do caminho que Simão Pedro e os apóstolos fizeram. De Jope, cidade banhada pelo mar Mediterrâneo, até Jerusalém. Nesse trajeto um pouco mais perto de Jerusalém, os apóstolos ergueram a casa do caminho, né? Para fazer a caridade. Jesus tinha partido e os apóstolos começaram a trabalhar pela caridade. Ajudaram paralíticos, cegos, surdos, mudos, leprosos. Atendiam 100 leitos. 100 leitos. Então eles criaram uma outra casa do caminho em Antioquia, da Síria. E ali então, houve assim, até materializações de espírito, segundo Emmanuel fala para a gente, no livro Paulo e Estevão. As vibrações eram tão boas, tão puras, que os espíritos chegavam a se materializar.
para fazer curas, etc., né? Pois o Maximiliano cercou a cidade. Ele tinha um irmão que era, vamos dizer assim, um escrevente, chamado Sérgio. O Sérgio fazia a agenda dele. Imperador, você tem que ir lá, tem uma reunião assim, lá na cidade tal. Amanhã tem outra reunião assim, tem uma coisa. Então ele fazia a agenda do Maximiliano Imperador, o Sérgio. E o Sérgio era ligado, portanto, assim, aos deuses pagãos romanos. E um dia ele foi lá, numa igreja de Antioquia. Ficou tão impressionado com Jesus Cristo, aqueles que falavam do Cristo. Ficou tão impressionado, ele viu curas sendo feitas pela imposição das mãos. Ele sentiu assim, como se saísse daqueles deuses frios romanos para o Deus vivo. Aí falou com o imperador: imperador, eu não quero mais seguir aqui os deuses pagãos de Roma, não quero mais, eu quero viver Jesus Cristo. Não, mas você não pode, não pode fazer isso não, mas eu vou fazer isso, vou largar o senhor aqui e vou embora. Não. Aí mandou prendê-lo, bateu nele, e ele suportava aquilo tudo com aqueles castigos, com aquela fé, né? Aí mandava lá: você já voltou de novo para os deuses pagãos romanos? De jeito nenhum. Meu caminho agora é com Jesus Cristo. Quero segui-lo. Que é através dele que nós vamos chegar em Deus, nosso Pai. Aí então você vai experimentar exatamente daquilo que você mesmo quer. Aí a gente colocou assim 2 sandálias cheias de prego assim, ó. E o Sérgio teve que calçar. Vocês imaginem, calçou a sandália cheia de prego, né? Os pés dele, cravou assim tudo no pé dele, começou a sair sangue. Aí do lado dele, o que o imperador quis? Que ele desse uma volta ao redor das muralhas de Antioquia. Uma aflição. Pensem bem, a pessoa com os pés cravados, saindo aquele sangue, a gente só tem 6 litros de sangue, né? Do lado assim, ó, estava lá um soldado suando, que era meio-dia. Imperador, meio-dia você vai fazer isso. Botou um soldado aqui, outro ali, carregando ele praticamente, que ele não conseguia andar, né? Com os pés saindo sangue. E eles suavam, os soldados, às vezes batia nele, soldado, pingava aquele suor do lado, e ele numa trilha pingando sangue. Conseguiu dar a volta todinha. Quando chegou no mesmo portão que ele saiu, ele caiu, já não tinha mais uma gota de sangue e desencarnou. Aquela tarde para o outro dia, todos os habitantes ficaram impressionados, porque onde ele andou com o sangue dele pingando, começaram a brotar flores vermelhas do lado de cá e do lado de cá, espinhos que representava exatamente dos soldados romanos que suavam. E foi isso ao redor todo. Então ele foi canonizado pela Igreja Católica como São Sérgio. Alguém conhecia essa história do São Sérgio da Igreja Católica? Pelo jeito não, né? Interessante isso, né? As aflições dele se converteram, porque logo depois ele apareceu materializado lá, na casa do caminho número 2, que era a casa de Antioquia. Olha que interessante, São Sérgio, né, da Igreja Católica. Para a gente encerrar, eu queria comentar aqui sobre o gigante deitado. Todo mundo conhece o gigante deitado? Conhecemos, né? Muito bem. Então Jerônimo Mendonça Ribeiro reencarna em 1939 em Tuiutaba, Minas Gerais. 9º filho dos 10 que seus pais tiveram, muito pobres. Ele começou a queixar assim de dores nas juntas dos joelhos, juntas aqui dos cotovelos, lá embaixo, no tornozelo. 6 anos a mãe o leva
no médico, o médico faz as análises, ó, você está com reumatismo assim, muito forte, vou passar remédio, mas vai ajudar só um pouco. E foi mesmo assim, né? E vai crescendo, 13 anos, magro, ele passa em Tuiutaba, perto da igreja metodista. Aí ouviu aqueles hinos bonitos, entrou lá dentro e foi ser metodista, protestante metodista. Fazia os hinos. Quando ele fez 15 anos, começou a despertar para exatamente o quê? Pastor, e esses mundos todos que estão aí fora? E a reencarnação? Começou a despertar para os questionamentos que a doutrina espírita, vamos dizer assim, né? Explica para nós. Aí ele saiu de lá. Saiu de lá, entrou no centro espírita. Aí vai acontecer exatamente que as explicações todas foram dadas, igual vocês aqui têm as explicações doutrinárias, né? Que o Espiritismo fornece para nós todos. Então ele era tão empolgado, ficou tão empolgado com a doutrina espírita, com a caridade, fora da caridade, não tem salvação, capítulo 15, né? Do nosso Evangelho, que ele vai fazer lá, com os jovens lá do centro, uma divulgação através do rádio, criou uma rádio espírita. E ele começa a divulgação quando ele vai assistir um filme, quando ele fez 17 anos. O filme chama-se O Vento Levou. Muita gente já viu esse filme, já ou não já? Excelente filme, né? Que trata da Guerra da Secessão Norte-Americana. Abraham Lincoln era o presidente. Ele queria, portanto, a industrialização dos Estados Unidos. O outro grupo do Sul queria que continuasse com a escravidão. O fato é que os do Norte ganham dos do Sul, né? E a industrialização começa nos Estados Unidos. Aí vai acontecer 4 horas de projeção, não tinha mais lugar, ele ficou em pé com os amigos dele, na lateral. Terminou a sessão. Aí vai acontecer o quê? Todo mundo saiu. Perguntaram, cadê o Jerônimo? Não saiu. Aí os amigos voltaram. Quando chegaram lá, ele estava em pé e falou, gente, só consigo mexer com os olhos. Não consigo mexer com mais nada. Me levem para o hospital. Levaram ele para o hospital, deitado, né? Conseguiram colocá-lo assim, cada um pegou, levou ele para o hospital. Chegou lá, o mesmo médico que tinha atendido ele quando ele tinha 6 anos, às vezes passava remédio. Falou assim para ele, ó, Jerônimo, infelizmente, você está com 17 anos, 1,83 m, ele era alto, jogava basquete. Você não vai aceitar minhas palavras, não. Você vai usar bengala, vai usar muleta, vai usar cadeira de roda, não aceitando as minhas palavras. Mas o seu fim vai ser exatamente numa cama. Não tem jeito, não. Por isso nós estamos vendo aqui, ele está numa cama, a cama dele tinha uma inclinação assim, ó. Tinha então uma inclinação. Às vezes ele botava saco de areia aqui no tórax, às vezes de 15 quilos para aliviar. Tomava muito remédio na época, aliviador, chamado Isordil. Não sei se alguém conhece esse remédio aqui, eu acho que não fabrica mais não, né? Fabrica ainda, irmão? Não, né? Isordil? Fabrica ainda até hoje. Sim. Tomava Isordil na época para aliviar a dor dele. Mas Isordil não tira a dor, não. Não tira não? Não tira não. Então ele tomava esse remédio certamente para outras coisas, misturado com a dor, né? Então ele tinha isso para poder aliviar as dores. E ele vai resolver ir lá no 1968, ele falou, vou lá no Zé Rigó. O Zé Rigó está curando tanta gente, que ele não vai me curar, né? Aí foi lá, os amigos botaram ele numa Kombi, levaram ele lá no Zé Rigó, ele entrou assim, uma porta assim, seja essa aqui, né? Entrou, aí o Zé Rigó ficava lá, incorporado pelo Dr. Fritz, atendendo. A ficha, né? A pessoa fazia fila, chamava de ficha por ficha. Aí chegou a vez dele, chamou lá. Meu filho, o que você gostaria que eu te fizesse? Ô, Dr. Fritz, eu queria ser curado da paralisia. Estou vendo aqui, ó. Olha lá quantas bengalas, muletas, cadeira de roda que o senhor curou, ué. Eu vim aqui para ser curado. Eu preciso trabalhar em nome do Cristo.
preciso fazer caridade. Aí ele ficou assim pensativo. Aí falou, eu vou pedir a sua ficha. Aí pediu a ficha, os mentores lá, né, outros mentores foram lá, acharam a cidade que ele reencarnou, né? Reencarnou lá em Tuiutaba, a cidade que preparou a vinda dele, pegou a ficha dele. Aí ele olhou assim a ficha e falou, meu filho, infelizmente, muita gente chegou aqui, igual você está aí com essa cadeira de roda, né? E saiu andando. Mas na sua ficha aqui diz que eu não posso te curar, ué. Eu até sei como curar você, eu sei. Mas não posso. Mas doutor Fritz, não posso. A única coisa que eu posso dizer para você, como consolo, é que você viva 3 letras C. Karma, calma e cama. Não tem jeito para você. Graças a Deus, pelo menos nossa ficha deve estar uma maravilha lá, tá ou não tá? Nossa ficha deve estar. Antes da gente reencarnar, nós estamos com a nossa ficha lá, ué. Tudo anotado direitinho, né? Então ele, uma certa feita, começou a dar nele hemorragia. Levaram ele lá para o Chico Xavier, de avião. Aí o Chico não estava, o Valdo Vieira estava, foi atrás do Chico. Quando o Chico chegou, aí ele colocou assim as mãos, né, doutor Bezerra de Menezes, mentor da casa, incorporou no Chico, colocou as mãos assim, porque o médico já tinha desenganado. Falou, ele vai morrer, ué. Eu não tenho mais remédio para curar essa hemorragia dele, não. Aí o Jerônimo Mendonça foi lá, ele botou só as mãos à altura dos rins, assim, ó. Doutor Bezerra de Menezes incorporou no Chico e ele parou, estancou a hemorragia. Ainda falou assim, nada de coitadinho, você está penalizando você mesmo, ué. Você não é coitadinho nada. Você tem que sair, fazer palestras pelo Brasil afora. Faça palestras sempre alegres. Ele escreveu livros, gravou discos, aparecia na televisão, dava entrevista, paralítico. Aí o doutor Bezerra de Menezes ainda falou assim, ó, você ainda vai ficar cego. Também tinha falado isso para ele lá, doutor Fritz. Ele ficou 30 anos paralítico, 20 anos cego, ainda conseguiu criar creches, conseguiu criar bibliotecas, ajudou mais de 150 crianças na época dele, pediu ajuda para o Roberto Carlos. Chico falou, vai atrás do Roberto Carlos, que ele vai te ajudar a você fazer as creches, as bibliotecas, terminar o centro. Ele foi lá no Canecão, né? Aí levaram ele na Kombi, deixaram ele lá, Roberto Carlos cantando até de madrugada. Aí quando tiraram ele, botaram fora, passou um senhor, falou assim, ó, você é o Jerônimo Mendonça? Sim, sou eu mesmo. Ó, eu sempre vejo você lá no Grupo Espírito da Prece. Eu vou visitar o Chico e vi você lá, ué. O que você está fazendo aqui? Ah, o Chico pediu que eu viesse conversar com o Roberto Carlos para ele me ajudar a fundar creche, terminar o centro espírita lá. Mas não tem dinheiro. Aí o Chico, vai lá que ele vai te dar dinheiro. Mas como é que eu vou fazer, né? Olha, eu sou o gerente do Canecão. Ele falou, eu sou o gerente do Canecão, ué. Vamos lá pro camarim dele agora. Aí botou o Jerônimo Mendonça lá dentro do camarim do Roberto Carlos. Quando terminou o show, Roberto, ô Jerônimo, você aqui? O que você deseja? Ele explicou todo o projeto dele. Falou, não, você vai amanhã na minha casa, deu um endereço. Aí no dia seguinte, gente, ele fez um cheque de 1 milhão para ele. O Roberto Carlos deu para a irmã Dulce 2 milhões de reais também para o hospital. O Divaldo é que revelou isso, né? Se vê, muito pouca gente sabe isso, que o Roberto Carlos é uma pessoa assim que se dedica, né, a ajudar o próximo. Então, nesse livro aqui, Romance de uma Rainha, tem a história do Jerônimo Mendonça. Eu não vou contar para vocês poderem adquirir esse livro. São 2 volumes do Chico Xavier. Ele está nesse livro aqui. Aconteceu há 1500 anos antes de Cristo, no Egito, na 18ª dinastia, a dinastia mais próspera de todo o Egito. Então, irmãos, trabalhamos mais, irmãos. Nós vamos encerrar exatamente lembrando disso, né? Nós podemos chegar de mãos vazias no plano espiritual quando perguntarem, o que você fez?
Você não foi lá passear, ué? Então todos nós, sei que vocês ajudam muita gente, mas cá entre nós podemos fazer mais, é ou não é? Podemos, devemos, né? Vamos fazer mais, vamos trabalhar para não chegar lá de mãos vazias. Tem certeza disso, né? Então muita paz para todo mundo, que Deus abençoe a vida de vocês aí, né? Tudo de bom para todos, né? Vou devolver a palavra. Então, eles vão fazer uma música. Você, Vamos. por gentileza, após a música, faz a nossa prece, Vamos. por favor. Obrigado. Se você quiser puxar a cadeira para deixar em agora e sentar Tá bom. também, fica à vontade. Vem, quanta perseverança, uma prece alcança, os Espíritos cantam canções de esperança, só pra aliviar nossa dor.